História real. A avó sobreviveu à agiota que sua família devia e revelou um segredo chocante. Eu não sei nem por onde começar sem que essa história pareça loucura demais para acreditar. Mas tudo o que vou contar aqui vivi com cada osso do meu corpo, cada lágrima secada no rosto marcado pelo sol do sertão. Meu nome é Cleonice Batista, tenho 83 anos, e essa história é o retrato da minha vida, da esperança que se esconde na escuridão mais densa. Vivi numa vila pequena, onde a poeira grudava na pele como culpa, e o silêncio era quebrado só pelo latido dos cães e pela areia soprada pelo vento. Meu pai? Um homem que todo mundo respeitava, mas que guardava no olhar uma selvageria assustadora. Ele parecia um rei, porém rei cruel, que esmagava minha mãe até ela perder a voz, arrancando dela não só palavras, mas a alma. Silêncio enfiado fundo na garganta dela. Tudo por medo dele. Eu via as sombras daquele monstro por todos os cantos da casa e sentia o nó na garganta subindo todo dia. Sim, eu, uma menina que teria que pagar uma dívida com o próprio corpo. Foi ali que meu pesadelo começou. Cada noite era uma luta contra o medo que me esmagava como o sol que ardia na pele cruel da caatinga. Abusos que pareciam quebrar o pouco que restava da minha dignidade, e eu sentia a alma despedaçar. Gritei, mas só dentro, porque gritar lá fora significava mais punição. Meus dedos tremiam demais. O aperto no peito quase me impedia de respirar. Mas no meio daquele inferno, aconteceu algo que mudou tudo. Um estalo de coragem, uma força que não entendi de onde veio. Planejei minha fuga, cada passo, cada segredo escondido entre as linhas do medo. Numa noite em que a lua era só um sol parcial, consegui escapar com o coração na boca e os olhos marejados. Cheguei numa comunidade que nunca vi igual, num canto escondido onde ninguém sabia do meu passado sombrio. Pensei que ali poderia recomeçar, que ia encontrar liberdade e construir uma identidade que não fosse marcada pela dor. Logo um segredo obscuro, pesado, feito chumbo, começou a se espalhar. Um segredo que, se fosse contado, poderia destruir tudo o que eu venho tentando erguer. As pessoas começaram a me olhar com desconfiança, a sussurrar pelas costas. O medo de perder a paz, a nova vida, apertava ainda mais meu peito. Será que eu tenho força para enfrentar o que deixei para trás? E se tudo o que lutei for em vão? O que eu devo fazer quando o passado bate a porta com punhos de ferro? Essa é a pergunta que me consome. E o que veio depois disso? Bom, isso você vai ter que esperar para ouvir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Tudo o que eu construí começou a desmoronar assim que os sussurros se tornaram gritos na minha mente. Aquela comunidade onde eu pensei que encontraria paz rapidamente se transformou num campo minado de olhares curiosos e falas disfarçadas. O peso do meu passado estava se tornando insuportável. Era como se o ar estivesse mais denso, me apertando, me sufocando. O medo era uma sombra, sempre colada em mim. Uma tarde, enquanto tentava me integrar, fui chamada para uma reunião na casa da Dona Teresa, uma mulher que sempre tinha um sorriso no rosto, mas cujas rugas contavam histórias de vidas difíceis. Cleonice. Ponto. Ela disse, com um olhar que me atravessou. Tem algo que precisamos conversar. Meu peito apertou. O nó na garganta voltou. Eu soube que a vida tranquila que eu estava tentando construir estava prestes a ser estraçalhada. A sala estava cheia de pessoas curiosas. O clima era pesado, como uma tempestade prestes a eclodir. Dona Teresa se levantou e, antes que eu pudesse processar, algumas mulheres começaram a murmurar, e eu não conseguia distinguir os sussurros. Depois,
Ela soltou a bomba. Nosso amigo, o seu pai Cleonice, tinha uma dívida muito maior com o agiota do que você pode imaginar. Ele buscou um jeito de pagar. Minhas mãos tremeram. A voz de Dona Teresa soava distante. A dívida foi paga com segredos. Os murmúrios aumentaram, e eu podia ver olhares de pena, mas também de pesar. Você não sabe, mas as dívidas não são só em dinheiro. Entre nós, há algo muito mais profundo. Meu coração disparou, minha respiração ficou curta. Aquelas palavras reverberaram na minha cabeça como um tambor em uma festa de São João. O que ela estava dizendo? O que eu ainda não sabia sobre minha família? O passado que eu queria esquecer estava se erguendo como um monstro. Eu pensava que tinha fugido das garras dele, mas ele era como um eco, voltando mais rapidamente do que eu imaginava. Então outra mulher se levantou, a voz tremenda. Cleonice, precisamos te mostrar algo. Me puxaram para fora, e a luz do sol me cegou momentaneamente. Elas me levaram até uma pequena casa nos arredores da comunidade. O lugar estava coberto de flores, o perfume doce no ar, mas havia algo tenebroso ali, uma sensação que me enchia de apreensão. Quando entrei, a primeira coisa que vi foi uma caixa de madeira. Dona Teresa a abriu, e dentro estava uma coleção de cartas amareladas, com o cheiro do tempo. — O que são essas cartas? Eu perguntei, minha voz baixa, quase um sussurro. Ela hesitou, olhou para os outros e quando ela começou a ler, as palavras soaram como um sopro de vento gelado. Você não é quem pensa que é. Sua mãe escondia um segredo que mudaria tudo na sua vida. O tempo parou. Meu corpo gelou. Eu queria gritar, mas nada saiu. As cartas falavam de um passado que eu nunca soube, de um mundo onde meu pai não era quem eu achava, e de uma dívida que se estendia ao meu ser, um laço de sangue que eu não esperava. Cada frase era uma punhalada, revelando uma nova camada de dor que eu mal conseguia suportar. Cleonice, você precisa saber a verdade, gritaram. Mas a verdade estava se espalhando pelo espaço como um veneno, e eu precisaria decidir rapidamente. Enfrentar o abismo ou me deixar levar pela correnteza. O que mais eu não sabia? E se o que eu descobrir mudasse não apenas a minha vida, mas tudo à minha volta? O tempo parou. Meu corpo gelou. As cartas eram como um eco do passado, gritando verdades que eu não queria ouvir. O que mais está escondido? Pensei, o coração acelerando, a respiração falhando. Mas antes que pudesse processar, Dona Teresa olhou para mim, com lágrimas nos olhos. Cleonice, você precisa entender. O que ela estava prestes a dizer era um abismo, e eu não tinha ideia do quão profundo ele era. Foi quando ouvi um barulho, algo quebrando lá fora. As mulheres se viraram, os rostos transformados em preocupação, nervosismo. — O que foi isso? Uma delas murmurou. O mundo ali dentro parecia ficar cada vez mais pesado. E então a porta se abriu, como se uma tempestade tivesse entrado. Ele apareceu. O agiota, a figura que tinha povoado meus pesadelos, estava ali, no meio daquela sala cheia de segredos e sombras. O olhar dele era ainda mais intenso do que eu me lembrava, como se os olhos ardessem em chamas. Meu corpo reagiu, as pernas tremiam, um frio atravessou minha espinha. — O que você está fazendo aqui? Eu perguntei, a voz quase saindo como um sussurro. Ele não respondeu. A presença dele era opressora. Apenas andou até mim, a expressão um misto de raiva e um sorriso torto. — Você achou que poderia fugir, Cleonice? Que seus segredos estariam a salvo? Deixa eu te contar uma coisa. A voz dele era grave, ecoando, e eu podia sentir o coração de todas as mulheres parando ao mesmo tempo. Os segredos que você carrega não são só seus, ele continuou, apontando para as cartas na mesa. Seu pai fez um acordo para salvar não só a sua vida, mas a de todos nessa vila. E você, minha querida, faz parte disso tudo. O preço disso, a sua liberdade. Eu me senti desmaiar, o chão parecia girar. Como assim? Eu precisava de respostas, mas a verdade parecia um labirinto sem saída.
As mulheres ao meu redor trocavam olhares de descrição, os murmúrios cresciam, uma tempestade de dúvida e desconfiança. Ninguém conhece sua verdadeira origem, Cleonice. O agiota disse, trocando uma lembrança torta com Dona Teresa. Você é a chave para um legado que pode destruir ou construir essa vila. A dívida do seu pai comente como uma alicerce, e eu, afeições à parte, serei o guardião delas. Mas para isso, você precisa aceitar seu destino. Daí certinho, sentei tonta, enquanto ele falava de um passado que não entendi. Meu pai não tinha apenas dívidas. Ele tinha vendido algo que não poderia ser comprado. A ligação entre nós não era apenas familiar, mas algo muito mais profundo e sombrio. Cleonice, Dona Teresa começou, mas a voz dele cortou sua frase como uma faca. Se você não se alinhar comigo, não só perderá sua nova vida, mas também o que realmente importa. O que você vai escolher, libertar-se ou manter os segredos que podem destruir tudo? Ouvindo aquelas palavras, algo em mim ficou paralisado. Pensei em tudo que tinha construído, cada momento de paz que eu achava ter encontrado. Como eu podia escolher? O que o futuro guardava para mim agora? E enquanto a tensão subia, percebi que o verdadeiro terror não era apenas o agiota, mas tudo o que ele estava insinuando. A sala ficou escura à medida que os olhares se voltavam para mim. O que mais estava em jogo? E quem realmente eu era nesse jogo mortal? No final, uma pergunta se destacava em minha mente. Será que a verdade, essa verdade escondida, poderia ser mais destrutiva do que as mentiras que eu deixei para trás? O tempo parou. Meu corpo gelou. As cartas eram como um eco do passado, gritando verdades que eu não queria ouvir. O que mais está escondido? Pensei, o coração acelerando, a respiração falhando. Mas antes que pudesse processar, Dona Teresa olhou para mim, com lágrimas nos olhos. Cleonice, você precisa entender. Ali, naquele momento tenso, fui invadida por uma onda de desespero. O agiota era a representação de tudo que eu tinha tentado deixar para trás. E agora ele estava me cercando, como uma serpente prestes a dar o bote. Cada palavra dele era como uma punhalada, e os murmúrios ao meu redor pareciam cada vez mais distantes, como se o mundo estivesse canalizando toda a atenção para nós. Ali, naquela sala sufocante. Então, como se o universo tivesse decidido me proporcionar mais um choque na vida. Uma explosão sonora irrompeu do lado de fora. O chão tremeu e a porta da casa voou para dentro, batendo com força na parede. A poeira e os destroços entraram, como se o próprio passado tivesse decidido se libertar. E eu vi uma sombra se projetar na entrada, seguida por um grupo de homens armados. Era um ataque, bagunça, gritos, um caos absoluto. O agiota virou-se, suas feições endurecendo, e eu vi o medo nos olhos dele pela primeira vez. O que vocês querem? Ele gritou, tentando manter. Eles começaram a empurrar as pessoas, criando um clima de pânico. Eu estava paralisada, sem saber o que fazer. A adrenalina pulsava nas minhas veias, e mesmo que quisesse correr, meu corpo se recusava a obedecer. Então vi Dona Teresa sendo puxada para fora, e algo dentro de mim se agitou, um ímpeto de proteção que eu não sabia que existia. "Não, Teresa!" gritei, enquanto corri em direção a ela. Mas antes que eu pudesse alcançá-la, um dos homens se virou, e do nada, ouvi o som de um tiro ecoando. O mundo se virou de cabeça para baixo, e vi Dona Teresa cair no chão, seu corpo tombando limpamente contra a poeira, como se o próprio chão a tivesse acolhido. O grito que saiu de mim foi primal, uma onda de dor e horror que se espalhou pelo espaço gelado. O agiota estava em pé, imóvel, como se tivesse levado um soco no estômago. Lágrimas escorriam pela minha face. "Ela não tinha que estar aqui", ele sussurrou, a voz falhando, como se estivesse percebendo que o passado que o assombrava estava prestes a se repetir. Aqueles eram seus fantasmas, e não havia mais como escapar deles. Naquele momento,
Algo inacreditável ocorreu. Entre os gritos e o caos, uma jovem apareceu entre os homens armados. Era uma mulher familiar, com os olhos de minha mãe. Não, não poderia ser. Minha cabeça rodou, e ao abrir a boca para perguntar, a verdade começou a emergir como um vulcão em erupção. Você não entende, Cleonice. Sua mãe não foi o que você sempre pensou. Ela era parte disso tudo. A dívida não era só do seu pai. As palavras dela ressoaram como um trovão em meu coração. As cartas, o legado, a vida que eu pensava ter construído, tudo desmoronando ao meu redor. Um castelo de cartas se desintegrando no ar. O que isso significava para mim? Quem eu realmente era no fim das contas? Eu olhei para o corpo de Dona Teresa no chão, a desolação fluindo por mim como uma enchente, enquanto a mulher se aproximava e eu percebia que a verdade era mais devastadora do que a dor que já conhecia. A história que eu tinha tentado desvendar era mais profunda e sombria do que qualquer um poderia imaginar. E naquele momento, fiquei paralisada, enfrentando não apenas pânico, mas um abismo de segredos que ameaçavam engolir tudo o que restava de mim. O agiota, agora com o semblante palco da culpa, se virou para mim e os olhares se cruzaram de forma eletrizante. Ele sabia mais do que estava deixando escapar. As perguntas começaram a aflorar em minha mente. O que mais estava? E o que essa mulher realmente queria? Com o mundo desmoronando, no meio daquela tempestade, uma única pergunta ecoava. Eu estava prestes a aprender a verdade, ou seria isso o começo do meu fim? O tempo parou. Meu coração batia descompassado enquanto a mulher familiar se aproximava, e eu tentava entender o que estava acontecendo. Ela tinha olhos que pareciam refletir a alma da minha mãe, e isso me pegou de jeito. Cleonice, você não sabe quem eu sou, mas sou sua irmã, disse ela, com a voz firme, quebrando o silêncio ensurdecedor que pairava no ar. Minhas pernas tremiam. Irmã? Como isso é possível? O pavor se apoderou de mim, meu corpo gelado. As palavras pareciam voar como flechas. Lembro da imagem da minha mãe, da mulher que eu achava conhecer tão bem. E depois, um abismo se abriu no chão sob os meus pés. O agiota deu um passo à frente, a expressão confusa, misturando raiva e desespero, como se cada um de nós ali fosse uma peça de um quebra-cabeça que, de repente, não se encaixava mais. Você não pode acreditar nela, Cleonice. Ela está jogando um jogo. Um jogo? Interrompeu minha irmã, seus olhos ardendo. Eu só estou aqui para revelar a verdade. Mãe me escondeu e você tem que entender. Tudo o que você pensou saber. Não é o que parece. Meu coração se apertou. Uma sombra de traição dançava em meu peito. Do que você está falando? O que mais minha mãe escondeu? Eu senti um misto de fúria e confusão. As cartas, o legado, tudo isso se revirava na minha mente. Era uma verdade composta de mentiras que agora se transformavam em monstros. Dona Teresa, ainda caída no chão, paralisada, parecia um eco distorcido do caos que agora se alastrava. O agiota, encurralado, começou a se afundar nas suas próprias palavras. Você não sabe do que está falando, menina. Se essa informação sair, todos nós estaremos condenados. O terror tomou conta do meu peito. Condenados? O que houve? O que foi essa dívida que se estende entre nós? A respiração estava difícil, como se o ar em volta estivesse se tornando cada vez mais denso. Nossa mãe, Cleonice, ela fez um sacrifício para proteger você e sua família. A voz da mulher tremeu e, por um momento, vi um lampejo de compaixão naqueles olhos familiares. Ela precisava proteger o legado, e agora você é a ponte entre dois mundos, uma herança que pode alterar tudo. Pare! Não estou entendendo nada! A irritação tomou conta de mim. Aquela conversa estava percorrendo um caminho sombrio demais. E no meio daquela tempestade de emoções, um grito ecoou, vindo de alguma parte da multidão que havia se reunido ao redor. As pessoas estavam paralisadas, observando.
muitos com a boca aberta em choque. Quando olhei, percebi naquela massa de olhares familiares uma figura que eu não esperava ver. Era meu pai. Ele tinha estado ausente na minha vida, e agora lá estava ele, seu semblante marcado pelo peso da culpa e da dor. Cleonice, ele começou a chamar, a voz falhando. Eu não queria que você soubesse. Você não deveria estar aqui. Minhas pernas fraquejaram ao ouvir sua voz. A última coisa que eu esperava era vê-lo nesta situação. O que está acontecendo? O que você tem a ver com tudo isso? A raiva se misturou ao medo profundo. A revelação da minha irmã e a presença do meu pai tornaram aquele momento insuportável. O acordo que eu fiz era para proteger você, ele gaguejou, parecendo um homem quebrado. Tinha que ser assim. O que sua mãe fez não é só sobre você. É sobre todos nós. O clima na sala mudou instantaneamente. As mulheres que antes estavam em silêncio, agora começavam a murmurar, olhando de mim para meu pai e para minha irmã, como um ciclo interminável de segredos e mentiras se entrelaçando. O agiota estava agora retraído, quase se tornando uma sombra, os olhos cheios de incertezas. Qual é o seu papel nisso tudo? Eu perguntei, o nó na garganta apertando de novo. E enquanto esperava uma resposta, um estrondo ensurdecedor explodiu pela porta. Um novo grupo de homens entrou, armados e determinados. E tudo ficou escuro. Meu mundo virou um turbilhão. Eles não eram apenas forasteiros. Tinham um propósito. Algo que ameaçava não só a verdade daquela sala, mas novas verdades que poderiam despedaçar tudo o que eu acreditava saber sobre mim. O sentimento de que, de alguma forma, tudo estava prestes a se desmoronar se intensificou. No meio do caos, percebi. Quem realmente estava jogando com quem? Essa não era apenas uma história de dívidas e sacrifícios, mas um labirinto onde a verdade e a mentira dançavam sob o mesmo teto. Enquanto a tensão aumentava e a fumaça tomava o ar, eu sabia que a vida que conheci estava prestes a mudar para sempre. E o que viria a seguir? Isso eu ainda não sabia. O tempo parou. Meu coração batia descompassado enquanto a mulher familiar se aproximava, e eu tentava entender o que estava acontecendo. Ela tinha olhos que pareciam refletir a alma da minha mãe, e isso me pegou de jeito. Cleonice, você não sabe quem eu sou, mas sou sua irmã, disse ela, com a voz firme, quebrando. Minhas pernas tremiam. Irmã, como isso é possível? O pavor se apoderou de mim. Meu corpo gelou. As palavras pareciam voar como flechas. Lembro da imagem da minha mãe, da mulher que eu achava conhecer tão bem. E depois, um abismo se abriu no chão sob os meus pés. O agiota deu um passo à frente, a expressão confusa, misturando raiva e desespero. Como se cada um de nós ali fosse uma peça de um quebra-cabeça que, de repente, não se encaixava mais. Você não pode acreditar nela. Cleonice, ela está jogando um jogo. Um jogo? Interrompeu minha irmã, seus olhos ardendo. Eu só estou aqui para revelar a verdade. Mãe me escondeu, e você tem que entender. Tudo o que você pensou saber não é o que parece. Meu coração se apertou. Uma sombra de traição dançava em meu peito. Do que você está falando? O que mais minha mãe escondeu? Eu senti um misto de fúria e confusão. As cartas, o legado, tudo isso se revirava na minha mente. Era uma verdade composta de mentiras que agora se tornavam monstros. Dona Teresa, ainda caída no chão, paralisada, parecia um eco distorcido do caos que agora se alastrava. O agiota, encurralado, começou a se afundar nas suas próprias palavras. Você não sabe do que está falando, menina. Se essa informação sair, todos nós estaremos condenados. O terror tomou conta do meu peito. Condenados? O que houve? O que foi essa dívida que se estende entre nós? A respiração estava difícil, como se o ar em volta estivesse se tornando cada vez mais denso. Nossa mãe, Cleonice, ela fez um sacrifício para proteger você e sua família. A voz da mulher tremeu, e por um momento,
Vi um lampejo de compaixão naqueles olhos familiares. Ela precisava proteger o legado, e agora você é a ponte entre dois mundos. Uma herança que pode alterar tudo. Pare! Não tô entendendo nada. A irritação tomou conta de mim. Aquela conversa estava percorrendo um caminho sombrio demais. E no meio daquela tempestade de emoções, um estranho barulho irrompeu da porta. Um novo grupo de homens entrou, armados e determinados, e tudo ficou escuro. Meu mundo virou um turbilhão. Eles não eram apenas forasteiros. Tinham um propósito, algo que ameaçava não só a verdade daquela sala, mas novas verdades que poderiam despedaçar tudo que eu acreditava saber sobre mim. O grupo se espalhou como um enxame de abelhas furiosas. Gritos e tiros explodindo no ar. Meus sentidos estavam todos ativados. A adrenalina pulsava nas veias, enquanto a mulher se virou para onde estava a dona Teresa, agora imóvel. Não! Teresa! Gritei, tomando impulso na direção dela, mas os homens a seguraram com força. Então ouvi um deles gritar: "É isso que você queria, não?" A verdade exposta. Ele se virou e eu reconheci o rosto, mesmo coberto de raiva. Era um cara da vila, sempre ao lado do meu pai. Você nunca esteve segura, Cleonice. Ninguém estava. O agiota, agora pálido como cera, olhou para eles como se já soubesse o que estava por vir. "Não!" ele gritou, mas era tarde demais. Um dos homens avançou em direção a mim, e o clima que antes estava tenso agora mudava. Meu pai, que havia estado ausente por tanto tempo, apareceu de repente, segurando uma arma. "Que você está fazendo?" Eu dei um passo atrás. Cada palavra uma facada nas minhas esperanças. "Temos que acabar com isso, Cleonice." Ele atirou em direção aos homens invasores, e tudo explodiu em um frenesi de barulhos, gritos e dor. Mas o inesperado aconteceu. O tiro acertou um dos homens, que, em agonia, conseguiu disparar de volta. O som do tiro reverberou e o tempo parou de novo. Meu pai caiu de joelhos, o rosto contorcido em horror e culpa. "Não, não, não!" Suas mãos tremiam, e o chão se manchava com o vermelho do que já era dito, mas não poderia ser. O mundo girou e eu fiquei paralisada, a realidade agora desfiando como um novelo de lã. Ele não podia saber. Ele não podia. A mulher ao meu lado chorava, suas palavras se misturando ao caos. "A verdade, você é parte disso." E lentamente uma ficha caiu. Meu pai, aquele homem em quem eu havia colocado confiança, não era apenas um homem da vila. Ele tinha segredos, dívidas e agora sangue nas mãos. O legado que pensei ser herança era uma maldição. Enquanto o eco daquele dia terrível continuava em meu coração, as perguntas surgiam como ervas daninhas. O que mais ele tinha feito em nome da proteção? E, como um eco distante, a verdade estava prestes a ser exposta de novo. Mas o que viria depois? Uma certeza pairava no ar. Nada, absolutamente nada seria como antes. O tempo parou. Meu coração batia descompassado enquanto a mulher familiar se aproximava. E eu tentava entender o que estava acontecendo. Ela tinha olhos que pareciam refletir a alma da minha mãe. E isso me pegou de jeito. "Cleonice, você não sabe quem eu sou, mas sou sua irmã", disse ela com a voz firme, quebrando o silêncio ensurdecedor que pairava no ar. Minhas pernas tremiam. "Irmã, como isso é possível?" O pavor se apoderou de mim. Meu corpo gelou. As palavras pareceram voar como flechas. Lembro da imagem da minha mãe, da mulher que eu achava conhecer tão bem. E então, um abismo se abriu sob os meus pés. O agiota deu um passo à frente, a expressão confusa, misturando raiva e desespero, como se fôssemos peças de um quebra-cabeça que, de repente, não se encaixavam mais. "Você não pode acreditar nela, Cleonice. Ela está jogando um jogo." "Um jogo?" interrompeu minha irmã, a voz tremendo de paixão. "Só estou aqui para revelar a verdade. Mãe me escondeu
E você tem que entender. Tudo o que você pensou saber não é o que parece. Meu coração se apertou em um nó de confusão. Do que você está falando? O que mais minha mãe escondeu? A fúria e a frustração invadiam meu ser. As cartas, o legado, tudo isso se revirava na minha mente. Era uma verdade misturada com mentiras. Eu me sentia tonta. Dona Teresa, ainda caída no chão, paralisada, parecia um eco distorcido do caos que agora se alastrava. O agiota, encurralado, começou a se afundar nas suas próprias palavras. Você não sabe do que está falando, menina. Se essa informação sair, todos nós estaremos condenados. O terror tomou conta do meu peito. Condenados? O que houve? O que foi essa dívida que se estende entre nós? A respiração saiu entrecortada, como se o ar estivesse se tornando cada vez mais denso. Nossa mãe Cleonice, ela fez um sacrifício para proteger você e sua família. A voz da mulher tremeu e por um momento viu um lampejo de compaixão nos olhos dela. Ela precisava proteger o legado. E agora você é a ponte entre dois mundos, uma herança que pode alterar tudo. Eu não conseguia processar. Pare! Não estou entendendo nada. O nó se apertou ainda mais na minha garganta. A conversa estava indo por um caminho sombrio demais. E no meio daquele turbilhão emocional, um barulho ensurdecedor irrompeu da porta. O grupo de homens armados chegou com fúria e tudo ficou escuro. Meu mundo virou um turbilhão. Um dos homens começou a gritar ordens e as outras pessoas começaram a correr. Os gritos eram de horror e desespero. O agiota ficou pálido como cera. Ele estava encurralado. Então, vi meu pai surgindo entre a confusão. O coração bateu forte. O que você está fazendo? A raiva fervia em meu peito. Mas ele segurava uma arma e o mundo parecia ter congelado. Temos que acabar com isso, Cleonice. Ele gritou, e antes que eu pudesse protestar, um tiro ecoou. O tempo parou novamente. Ele havia atirado em um dos homens, e o barulho reverberou pela sala como um trovão. Mas o inesperado aconteceu. O homem ferido gritou e disparou de volta. Um grito cortou o ar. O tiro fez com que algumas pessoas caíssem, e o caos se instalou. O olhar do agiota se transformou em desespero, e sem aviso ele se virou, seus olhos arregalados. Não, não! O que você fez? Uma expressão de horror tomou forma no rosto dele, e eu percebi que o que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Antes que eu pudesse entender, ele gritou: Você nunca deveria ter descoberto a verdade, Cleonice. E então, a reviravolta chocante ocorreu. De repente, um dos homens armados, que acabara de ser atingido, girou e, com a voz grossa e ferida, tirou a máscara do rosto. Era ninguém menos que meu irmão. Eu não sabia que ele existia. Desculpa, Cleo, disse ele, a dor e a fúria refletindo em seus olhos. Mas a família não pode saber. O mundo, que já estava desmoronando, parecia ruir ainda mais. O que isso significava? Quem eram realmente os meus? Por que meu pai e minha mãe esconderam isso? O nó na minha garganta parecia me sufocar. Eu estava cercada de segredos, olhares e um passado que nunca imaginaria. A verdade que eu buscava estava se desenrolando diante de mim com uma ferocidade avassaladora. A última coisa que percebi foi uma pressão em meu peito, como se o universo estivesse prestes a desmoronar. O que mais eu não sabia? E enquanto a tempestade se intensificava, uma única pergunta ecoou em minha cabeça. Até onde essa verdade me levaria? As palavras da minha irmã ficaram ecoando na minha cabeça. Irmã, como isso é possível? Eu me sentia perdida em um turbilhão de emoções, o passado se desdobrando diante de mim como um quebra-cabeça cujas peças não se encaixavam. O agiota, com pavor nas feições, parecia um lobo cercado. O clima estava tenso e os gritos e tiros que ecoavam agora eram uma sinfonia de desespero. Quando meu irmão, aquele que eu nem sabia que existia, tirou a máscara, tudo ficou escondido sob uma sombra assustadora. O que ele queria? Desculpa, Cleo,
Ele disse, a voz embargada. A família não pode saber. O coração batia acelerado. Cada batida soava como um tambor ressoando diante do choque que corriam em minha direção. Mas antes que eu pudesse processar tudo, o grupo de homens armados que ainda estava no meio daquele caos foi tomado por outra onda de agitação. Nas minhas costas, o som de uma porta se abrindo. Um grito reverberou, atravessou tudo como uma faca. Socorro! Alguém ajuda! Era a Dona Teresa. Ela estava meio caída, um pouco ensanguentada, mas ainda viva. Os olhares se voltaram para ela e posso garantir que o ambiente se congelou. O agiota fez uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Era um misto de alívio e medo. "O que você está fazendo aqui?" ele gritou, perdendo o controle. Não era só um grito. Era um desespero genuíno, como se a vida dele tivesse em jogo. Dona Teresa, com a voz fraca, conseguiu se erguer um pouco. Sabia que o dia chegaria. Mas nunca pensei que fosse assim. Não assim. O olhar que ela lançou para mim estava cheio de significado, um alerta silencioso que atravessou a sala. Quem era realmente aquela mulher que sempre fui ensinado a admirar? Então tudo desmoronou. O meu irmão começou a avançar lentamente em direção a ela, os olhos cheios de algo que não consegui decifrar. Você sabia? O que mais você escondeu de mim? O ódio em sua voz ecoava, e mesmo no meio do caos era como se todos estivessem congelados, assistindo ao desenrolar daquela tragédia. A tensão explodiu e, do nada, um dos homens armados avançou. Ele olhou para Dona Teresa e, com um gesto abrupto, tirou uma arma do bolso. "Você só viu o que quis ver", ele gritou. "A verdade vai vir à tona e não podemos permitir isso." O tempo parecia desacelerar quando o som do disparo ecoou, cortando através dos murmúrios e gritos. Dona Teresa caiu e um grito de horror irrompeu dos meus lábios. Foi como um soco no estômago. O chão parecia tremer sob os meus pés, enquanto o sangue se espalhava em direções que ninguém poderia prever. Aquele momento gelou o ar ao nosso redor. Minhas pernas falharam. Eu não conseguia me mover. Tantas revelações, tantos segredos, e agora isso? O agiota, que até aquele momento havia se mostrado implacável, virou-se e olhou para mim, com os olhos cheios de uma culpa que eu nunca tinha percebido antes. "Foi tudo por sua causa, Cleonice. Eu precisava proteger você. É por isso que a verdade não pode ser revelada." Aquela frase ressoou como um trovão. A verdade não era apenas sobre a nossa família. Era sobre todos nós. E eu estava prestes a ser arrastada para um abismo onde os segredos detonavam como bombas. O que eu tinha me tornado, a imagem que eu tinha do meu antigo lar, daquilo que considerava minha vida, tudo se desfez naquele instante. Olhei de volta para meu irmão, o ódio substituindo a confusão em seus olhos, e percebi, tudo o que eu havia acreditado estava prestes a mudar de uma vez por todas, e a verdade era muito mais sinistra do que pensei. A fumaça da arma ainda pairava no ar, e a realidade bateu com força. O que mais estava escondido? O que mais sobre minha mãe, sobre meu pai? O passado convergia de um jeito que eu nunca poderia imaginar. E o que viria a seguir? Uma única certeza se firmou em mim. Nada seria como antes. O tempo parou. Meu coração batia descompassado enquanto a mulher famosa se aproximava. E eu tentava entender o que estava acontecendo. Ela tinha olhos que pareciam refletir a alma da minha mãe. E isso me pegou de jeito. "Cleonice, você não sabe quem eu sou, mas sou sua irmã", disse ela, com a voz firme, quebrando o silêncio ensurdecedor que pairava no ar. Minhas pernas tremiam. "Irmã? Como isso é possível?" O pavor se apoderou de mim. Meu corpo gelou. As palavras pareciam voar como flechas. Lembro da imagem da minha mãe, da mulher que eu achava conhecer tão bem. E então um abismo se abriu sob os meus pés. O agiota deu um passo à frente, a expressão confusa, misturando raiva e desespero,
como se fôssemos peças de um quebra-cabeça que de repente não se encaixavam mais. Você não pode acreditar nela, Cleonice. Ela está jogando um jogo. Um jogo? Interrompeu minha irmã, a voz tremendo de indignação. Só estou aqui para revelar a verdade. May me escondeu e você tem que entender. Tudo o que você pensou saber não é o que parece. Meu coração se apertou em um nó de confusão. Do que você está falando? O que mais minha mãe escondeu? A fúria e a frustração invadiam meu ser. As cartas, o legado, tudo isso se revirava na minha mente. Era uma verdade misturada com mentiras. Eu me sentia tonta. Dona Teresa, ainda caída no chão, parecia um eco distorcido do caos que agora se alastrava. O agiota, encurralado, começou a se afundar nas suas próprias palavras. Você não sabe do que está falando, menina. Se essa informação sair, todos nós estaremos condenados. O terror tomou conta do meu peito. Condenados? O que houve? O que foi essa dívida que se estende entre nós? A respiração saiu entrecortada, como se o ar estivesse se tornando cada vez mais denso. Nossa mãe, Cleonice, ela fez um sacrifício para proteger você e sua família. A voz da mulher tremeu e, por um momento, vi um lampejo de compaixão nos olhos dela. Ela precisava proteger o legado. E agora você é a ponte entre dois mundos, uma herança que pode alterar tudo. Pare, não estou entendendo nada. O nó se apertou ainda mais na minha garganta. A conversa estava indo por um caminho sombrio demais. E no meio daquele turbilhão emocional, um barulho ensurdecedor irrompeu da porta. O grupo de homens armados chegou com fúria. E tudo ficou escuro. Meu mundo virou um turbilhão. Um dos homens começou a gritar ordens. E todos começaram a correr. Os gritos eram de horror e desespero. O agiota ficou pálido como cera. Ele estava encurralado. Então vi meu pai surgir entre a confusão. O coração bateu forte. O que você está fazendo? A raiva fervia em meu peito. Mas ele segurava uma arma e o mundo parecia ter congelado. Temos que acabar com isso, Cleonice. Ele gritou. E antes que eu pudesse protestar, um tiro ecoou. O tempo parou novamente. Quando o disparo cortou o ar, o silêncio aterrador se instalou. Todo mundo lá dentro ficou em choque. O homem que levou o tiro caiu. E o chão foi tomado pelo medo e pela incerteza. Mas antes que eu pudesse processar, algo ainda mais chocante aconteceu. O homem que estava tão desesperado para acabar com tudo, se agachou e, com uma expressão de desespero, puxou uma máscara do rosto. Era meu irmão. Desculpa, Cleo, disse ele, a dor em seus olhos fazendo meu coração parar. Eu não queria te envolver, mas não havia outra saída. O que? Como isso era possível? Ele era da família. A revelação me deixou tonta. O ar faltou nos meus pulmões. Por que você nunca me contou? O agiota, em choque, olhou para ele. Você nunca deveria estar aqui, filho. Isso tem que acabar agora. Ele disparou em direção a meu irmão, mas no último instante, meu pai se jogou na frente, recebendo o impacto da bala. O tempo parecia ter congelado. O grito que saiu de mim foi primal, rasgando o silêncio. Meu pai tombou e eu me vi cercada. O que era aquilo? A verdade que eu tentara compreender estava se desfazendo em pedaços. A dor e a confusão se espalhando como um incêndio fora de controle. A sala se encheu de murmúrios e horror, enquanto o agiota resmungava, apavorado. O que você fez? As emoções se agigantaram em mim. O que estava acontecendo? O passado estava voltando, e os segredos estavam explodindo como uma bomba. Tudo estava interligado de uma forma que eu nunca poderia imaginar. O chão sob meus pés parecia querer desmoronar. E no meio de toda aquela confusão, senti uma onda de força surgindo dentro de mim. Se tudo aquilo estava desmoronando, eu precisava encontrar a verdade. Mesmo que o preço a pagar fosse alto, naquele momento, um eco de memórias antigas se fez ouvir. A vida que eu conhecia estava mudando, e o que mais eu não sabia? Estava à beira de descobrir algo colossal. O que mais estava escondido por trás das mentiras? Essa verdade poderia me libertar ou me condenar.
As sombras dançavam ao meu redor, e eu sabia que precisava agir, antes que tudo se perdesse para sempre. O caos se instalou. O chão tremia sob os meus pés, e o ar estava tão carregado que parecia difícil respirar. Meu pai, caído no chão, segurava a ferida, e o sangue brotava como um rio escorrendo. O agiota, antes imponente, agora estava encurralado na sua própria armadilha, os olhos arregalados, um misto de culpa e terror estampado no rosto. Não! O que você fez, Cleonice? Ele gritou, como se estivesse em choque, mas suas palavras não alcançavam mais a razão. Meu coração disparava em descompasso. A cena à minha frente era surreais. Eu só queria proteger você. A verdade nunca deveria ter saído. Havia desespero na sua voz e eu não consegui conter as lágrimas. Proteger? Você me colocou em perigo. Ninguém estava salvo. A raiva queimava em mim como um fogo incontrolável. O que mais eu não sabia? O que mais estava escondido sob aquele véu de segredos? Enquanto todos estavam absortos no horror, minha irmã, com lágrimas escorrendo, se agachou ao lado do nosso pai. Por que você teve que fazer isso? Por que não me falou a verdade? A dor em sua voz ecoou, mas a raiva na minha alma não diminuiu. O grupo de homens armados, ainda na sala, estava confuso. Uns pareciam hesitar, como se o sentido que deveriam fazer da situação estivesse se esvaindo. O trauma estava estampado em cada um. Dona Teresa, imóvel no chão, embora ainda viva, estava espancada pela tragédia. O peso da culpa pairava como uma nuvem negra. Os segredos, eles têm um custo, e não apenas em dinheiro. Gritei, o coração a mil. O que mais vai acontecer? O que ainda está por vir? Não havia respostas. Apenas sombras sombrias de um passado que pesava. E então, entre o tumulto, eu senti algo. Uma centelha de coragem. Se tudo estava desmoronando, eu tinha que enfrentar isso. O agiota olhou para mim, seus olhos finalmente revelando alguma compaixão. Você não está pronta para ouvir. A verdade é uma carga pesada. Talvez, mas já carreguei peso demais por tempo demais. Expirei fundo, sentindo a determinação emergir das minhas feridas. Se essa verdade me libertar, então eu quero saber. Ele hesitou, o olhar vacilante, como se a própria vida o estivesse desafiando a abrir a boca. Nesse momento, uma onda de adrenalina passou entre nós. O sangue do meu pai manchava a terra enquanto olhei nos olhos da minha irmã. Eu podia ver a dor refletida, e ainda assim havia uma faísca de esperança. O que a vida queria de nós? Podemos mudar isso. A história não precisa terminar aqui. O agiota, resignado, deu um passo à frente. Você tem razão, Cleonice. Sua mãe fez um acordo terrível para salvar todos nós. Há um caminho para restaurar o que foi perdido, mas o custo será alto. Você terá que decidir. E assim, com o coração na mão, eu finalmente entendi. Eu não era apenas uma vítima. Era a chave para tudo, tanto para os erros de ontem, quanto para as esperanças de amanhã. O passado poderia me moldar, mas não definir. Segurei a mão da minha irmã e a puxei para mais perto. Juntas, podemos enfrentar. O silêncio se instalou, a multidão em volta, todos aguardando ansiosos. Um novo começo poderia existir no meio da devastação. E então, na confusão, uma nova pergunta surgiu. O que faremos agora? No fundo, sabia que a verdade, por mais dolorosa que fosse, poderia nos unir. E enquanto o sol começava a se pôr, lançando sombras largas no chão, percebi que esse era o início de outra jornada. A jornada de aceitar o passado e construir um futuro. E antes que pudesse mergulhar de volta nas minhas reflexões, um sussurro se fez ouvir entre a multidão. O que mais está por vir? E a verdade poderia ser mais assustadora do que qualquer pesadelo. Agora, se você chegou até aqui, é hora de fazer algo. Você precisa se inscrever no canal imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam estas verdades.
Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que está por vir. E compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos desvendar mais mistérios.